Ele a expulsou com apenas a roupa do corpo, convencido de que ela era a âncora que o puxava para baixo. Bruno Torres tinha tudo: os bilhões, o império e a amante mais jovem e fogosa em seu braço. Ele achava que o passado estava enterrado, mas esta noite, entre o tilintar dos cristais no restaurante mais exclusivo de São Paulo, o passado não apenas entrou. Ele chegou em um comboio de poder. Quando Bruno olhou para cima e viu sua ex-esposa grávida, radiante e intocável, segurando a mão do único homem que ele temia no mundo dos negócios, seu coração não apenas parou, ele se despedaçou. Esta não é apenas uma história sobre desgosto, é uma história sobre o tipo de vingança que não precisa gritar para destruir você. Os lustres do L'Orangerie nos jardins não eram feitos de vidro, eram feitos de diamantes, ou pelo menos esse era o boato que Bruno Torres gostava de espalhar. Encaixava-se em sua narrativa. Ele era o homem que transformava a areia em ouro, o magnata da tecnologia que emergiu das ruas difíceis do ABC Paulista para as coberturas do Itaim Bibi. Esta noite, Bruno sentava-se na melhor mesa da casa, aquela reservada para a realeza e presidentes. À sua frente sentava-se Camila, uma modelo de 23 anos, cuja beleza era tão inegável quanto sua falta de assunto. Ela estava rolando o feed do Instagram, seu polegar perfeitamente manicurado, pairando sobre fotos dela mesma. "Guarde o telefone, Camila", disse Bruno, sua voz baixa, mas cortante. "Estamos celebrando. A fusão com a Nexus deu certo. Sou oficialmente o acionista majoritário." Camila olhou para cima, seus olhos azuis grandes, mas vagos. "Ah, certo? Eba, bebê! Isso significa que podemos comprar aquela vila no Lago de Como agora? Aquela com o pier para o barco?" Bruno girou seu Pinot Noir vintage, sentindo uma dor familiar e surda no peito. Era a dor do tédio. "Podemos comprar o lago inteiro se quisermos", ele murmurou, embora a emoção de dizer isso tivesse desaparecido. 6 meses! Esse foi o tempo desde que ele se divorciou de Mariana. Mariana. O nome ainda tinha gosto de cinzas em sua boca. Ela tinha sido sua namorada da faculdade, a mulher que remendava suas meias quando ele não podia comprar novas, a mulher que ficava acordada a noite toda, revisando seus primeiros planos de negócios. Mas, à medida que a conta bancária de Bruno crescia, Mariana permanecia a mesma. Simples. Ela gostava de noites tranquilas. Ela usava sapatos confortáveis. Ela não sabia como encantar investidores ou comandar uma sala. Bruno se convenceu de que a tinha superado. Ele precisava de um símbolo em seu braço, não de uma parceira. Então ele fez isso brutalmente. Ele se lembrava do dia vividamente. Ele entregou os papéis e um cheque dizendo a ela que ela não se encaixava em seu futuro. Ela não gritou. Ela não jogou um vaso. Ela simplesmente olhou para ele com olhos cheios de uma tristeza devastadora, sussurrou: "Você aprenderá o preço disso, Bruno." E saiu para a chuva. "Bruno, você está viajando!" Camila choramingou, batendo o garfo na taça de vinho. "Eu pedi a lagosta, mas o garçom está me ignorando." "Ele não está te ignorando, ele está ocupado." Bruno retrucou, sua paciência se esgotando. De repente, o ruído ambiente do restaurante, o jazz suave, o murmúrio da conversa, o tilintar dos talheres, morreu. Não foi um silêncio gradual. Foi uma inspiração abrupta e coletiva. Bruno franziu a testa. O L'Orangerie era frequentado por celebridades diariamente. Um silêncio como este significava que alguém verdadeiramente poderoso havia chegado. "Quem é esse?" Camila perguntou, esticando o pescoço. "É um ator da Globo?"
Bruno virou a cadeira ligeiramente para olhar para a grande entrada. O maître d', um homem chamado Pierre, que geralmente olhava para todos com desdém, estava praticamente se curvando. Duas figuras entraram, ladeadas por 4 seguranças que se moviam com a letalidade silenciosa de militares treinados. O homem era alto, com mais de 1,90 m, vestindo um terno de alfaiataria grafite que provavelmente custava mais do que o primeiro carro de Bruno. Ele tinha cabelos grisalhos e um maxilar que parecia esculpido em granito. Bruno congelou. Ele conhecia aquele homem. Todos no mundo dos negócios o conheciam. Era Ricardo Vargas, o CEO da Vargas Global. O homem que era dono das linhas de navegação que Bruno usava, dos satélites que Bruno alugava e dos bancos dos quais Bruno tomava empréstimos. Ricardo Vargas era dinheiro antigo, dinheiro perigoso. Ele era um tubarão do qual até outros tubarões nadavam para longe. Mas não foi Ricardo quem fez o sangue sumir do rosto de Bruno. Foi a mulher segurando o braço de Ricardo. Ela usava um vestido longo de seda verde esmeralda que se agarrava às suas curvas antes de cair em cascata até o chão. Seu cabelo, antes geralmente preso em um coque bagunçado, caía em ondas lustrosas e polidas pelas costas. Ela usava um colar de safiras que capturava a luz, brilhando como fogo azul. Era Mariana. Mas não era a Mariana que ele conhecia. O ratinho tinha desaparecido. Esta mulher caminhava de cabeça erguida, seu olhar varrendo a sala com uma confiança serena e aterrorizante. E então Bruno viu. O vestido de seda foi feito perfeitamente para acomodar o inegável inchaço redondo de sua barriga. Ela estava fortemente grávida. O aperto de Bruno em sua taça de vinho endureceu tanto que a haste quebrou. Vinho tinto derramou sobre a toalha de mesa branca imaculada, parecendo perturbadoramente com sangue. Ai, meu Deus, Bruno, olha o que você fez! Camila gritou, pulando para trás para evitar o respingo. Bruno não ouviu. Ele não conseguia ouvir nada além do rugido em seus ouvidos. Grávida? Ela estava com pelo menos 7 meses. Ele fez as contas instantaneamente. 6 meses desde o divórcio. 7 meses de gravidez. A sala pareceu inclinar. O bebê era dele? Ou ela tinha seguido em frente tão rapidamente? Enquanto o anfitrião conduzia Ricardo e Mariana pelo restaurante, eles tiveram que passar pela mesa de Bruno. Bruno sentiu-se paralisado, incapaz de desviar o olhar. Ele esperava que Mariana encolhesse, olhasse para baixo, se escondesse. Em vez disso, quando se aproximaram, os olhos de Mariana fixaram nos dele. Não havia medo neles, não havia amor também. Havia apenas uma indiferença fria e polida, como olhar para um estranho no metrô. Ricardo Vargas colocou uma mão protetora nas costas de Mariana, inclinando-se para sussurrar algo em seu ouvido. Mariana riu, um som musical genuíno que Bruno não ouvia há anos. Eles passaram por ele, deixando um cheiro de jasmim e colônia cara em seu rastro. Espera, Camila sussurrou, os olhos se estreitando. Aquela não é sua ex? A brega? Bruno olhou para a mancha vermelha se espalhando na toalha de mesa. Sim, ele disse com voz rouca, sua voz soando estranha aos seus próprios ouvidos. Essa é a Mariana. O garçom correu para limpar o derramamento, desculpando-se profusamente, como se fosse culpa dele Bruno ter perdido a compostura. Bruno o dispensou irritado, seu apetite completamente desaparecido. Eu não entendo, disse Camila, cutucando seu pão. Você disse que ela estava quebrada. Você disse que ela não era ninguém. Por que ela está com ele? Esse é Ricardo Vargas. Meu pai diz que Ricardo Vargas poderia comprar esta cidade se quisesse. Eu não sei, Camila.
Bruno retrucou, alto o suficiente para que um casal próximo olhasse. Ele baixou a voz, os punhos cerrados debaixo da mesa. Eu não sei. Do outro lado da sala, Ricardo e Mariana estavam sentados na mesa da alcova privada, aquela que nem mesmo Bruno conseguia reservar. Oferecia uma vista panorâmica do skyline de São Paulo, mas privacidade suficiente para ser discreto. Bruno os observava como um falcão. Ele viu Ricardo puxar a cadeira de Mariana. Ele viu como os garçons pairavam ao redor deles, tratando Mariana como uma rainha. Mas o que mais o corroía era a maneira como Ricardo olhava para ela. Não era o olhar de um homem com uma amante troféu. Era um olhar de adoração total, e a maneira como sua mão repousava suavemente na barriga dela quando ele se sentou. Aquele gesto parecia possessivo, protetor, paternal. É o filho dele? A mente de Bruno disparou. Impossível. Estávamos juntos 7 meses atrás. Tem que ser meu. Mas ela nunca lhe contou. Uma súbita onda de arrogância tomou conta dele. Se aquele fosse seu herdeiro, ele tinha o direito de saber. Ele era Bruno Torres. Ele não era mantido no escuro. Vou ao banheiro, mentiu Bruno, levantando-se abruptamente. Não demore, Camila fez bico. Eu quero sobremesa. Bruno a ignorou e atravessou o salão de jantar. Ele não foi ao banheiro. Ele caminhou direto para a alcova. Seu coração martelava contra as costelas, uma mistura de raiva e um desespero estranho e súbito que ele não esperava sentir. Ao se aproximar, 2 homens grandes de terno saíram das sombras, bloqueando seu caminho. Abram caminho, exigiu Bruno, tentando convocar sua autoridade de CEO. Eu sou um conhecido. O Sr. Vargas não está recebendo visitas, disse um dos guardas, com a voz monótona e entediada. Deixe-o passar, Marcos, uma voz profunda chamou da mesa. Os guardas se separaram. Bruno entrou na alcova. Mariana nem mesmo levantou os olhos do cardápio. Ela parecia radiante, sua pele brilhando com hormônios da gravidez, suas bochechas coradas. Ela parecia mais saudável e mais bonita do que nunca durante o casamento deles. Mariana, disse Bruno com a voz tensa. Ela lentamente abaixou o cardápio. Seus olhos cor-de-mel encontraram os dele, frios e distantes. Olá, Bruno. Imaginei quanto tempo levaria para você vir até aqui. Você está grávida, ele deixou escapar. Observador como sempre, ela respondeu seu tom seco. Bruno olhou para Ricardo, que o observava com um sorriso divertido e predatório, bebericando seu uísque. Bruno olhou de volta para a barriga de Mariana. É meu? Mariana soltou uma risada curta e incrédula. Seu? Bruno, você perdeu o direito de fazer essa pergunta na noite em que me expulsou de nossa casa às 11 da noite, porque eu não tinha visão. Se essa criança for minha, eu tenho direitos, sibilou Bruno, dando um passo mais perto. Eu tenho advogados que podem... Sente-se, garoto, Ricardo Vargas falou. Ele não gritou, ele não se levantou, ele apenas falou, e a ordem em sua voz era tão absoluta que Bruno realmente parou no meio do passo. Senhor Torres, Ricardo continuou girando sua bebida. Você parece estar sob alguns equívocos. Deixe-me esclarecê-los. Primeiro, não levante a voz para minha noiva. Isso perturba o bebê. Noiva. A palavra atingiu Bruno como um golpe físico. Segundo, disse Ricardo, seus olhos endurecendo em aço. Em relação à paternidade, você estava tão ocupado perseguindo sua... O que ela é? Uma modelo de Instagram? Você estava tão ocupado perseguindo-a durante o último ano de seu casamento que mal tocou em sua esposa. Nós dois sabemos a linha do tempo, Bruno. Não se envergonhe, fingindo que foi um marido presente. O rosto de Bruno ficou vermelho
Ele olhou para Mariana procurando uma rachadura em sua armadura. Mariana, diga a ele quem eu sou. Eu disse a ele, quem você era, Bruno? Disse Mariana suavemente. Ela colocou a mão na barriga. Eu disse a ele que você era o homem que me fazia sentir pequena, para que você pudesse se sentir grande. Eu disse a ele que você era o homem que dizia que eu era inútil. Ela estendeu a mão e pegou a de Ricardo. E então Ricardo me mostrou que eu não tinha preço. Você está com ele pelo dinheiro? Bruno cuspiu, seu ego se fraturando. É isso, não é? Você trocou um milionário por um bilionário. Você é apenas uma interesseira, Mariana. O ar na alcova caiu 10 graus. Ricardo colocou seu copo na mesa. O som foi baixo, mas ecoou como um tiro. Cuidado, Ricardo sussurrou. Você está falando com a presidente da Fundação Vargas. E ao contrário de você, Bruno, ela não herdou seu valor ou o roubou. Ela se reconstruiu das ruínas em que você a deixou. Naquele momento, Camila, impaciente, veio ruidosamente até a mesa em seus saltos altos. Ela olhou entre os três, sentindo a tensão, mas sem inteligência para ler o ambiente. Bebê, o que está demorando tanto? Camila choramingou, agarrando o braço de Bruno. Ela olhou para Mariana e zombou. Ah, é você. Uau, você engordou. Acho que o divórcio não te fez bem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana não ficou com raiva. Ela sorriu, um sorriso lento e de piedade. E você deve ser a Camila. Bruno sempre teve gosto por coisas que brilham, mas não têm valor. Camila engasgou. Com licença, você pode ficar com ele, disse Mariana, voltando ao cardápio. Eu já o descartei, mas um conselho, querida, verifique o acordo pré-nupcial. Bruno é muito protetor com seus centavos. Ricardo riu sombriamente. Tire-os daqui, Marcos. Eles estão estragando meu apetite. O segurança avançou, seu tamanho imponente. Isso não acabou, Mariana. Bruno rosnou enquanto os guardas o levavam de volta. Você não pode esconder meu filho de mim. Eu vou destruir você no tribunal. Ricardo Vargas levantou-se então. Ele pairava sobre Bruno. Ele se inclinou, sua voz um estrondo baixo perto do ouvido de Bruno. Se você tentar processá-la, se tentar assediá-la, se você sequer olhar na direção dela novamente, eu não vou apenas processá-lo, Bruno. Eu vou comprar sua empresa, desmontá-la por peças e deixá-lo com nada além desse terno barato nas costas. Não me teste. Bruno recuou. Ele não tinha escolha. Ele caminhou de volta para sua mesa, Camila chilreando em seu ouvido sobre como eles eram rudes. Mas Bruno não conseguia ouvi-la. Ele se sentou, olhando para a cadeira vazia onde seu futuro deveria estar. Ele olhou para Mariana, rindo com um bilionário, carregando uma criança que poderia ser herdeira de 2 impérios. E pela primeira vez em sua vida, Bruno Torres se sentiu pequeno. Mas a noite estava longe de terminar. Quando Bruno sinalizou para a conta, desesperado para escapar, ele viu um homem de terno cinza se aproximar da mesa de Ricardo. Era um oficial de justiça. Bruno fez uma pausa. Ricardo estava sendo notificado? Não. O homem passou por Ricardo e foi direto para a mesa de Bruno. Bruno Torres? O homem perguntou. Sim. Você foi notificado, disse o homem, jogando um envelope grosso sobre a mesa, bem ao lado da mancha de vinho. Bruno rasgou o envelope, as mãos tremendo. Não era um processo de Ricardo. Era um processo de Mariana. Requerente: Mariana Vargas Cruz. Assunto: roubo de propriedade intelectual referente ao modelo algorítmico Torres. O sangue de Bruno gelou. O algoritmo, o código que lhe rendera seu primeiro bilhão. O código que ele alegava ter escrito. O código que Mariana havia escrito para ele
no dormitório da faculdade 10 anos atrás. Ela não estava de volta apenas por vingança. Ela estava de volta para levar tudo. O sol da manhã atingiu as paredes de vidro do escritório de canto de Bruno Torres, mas não trouxe calor. O ar lá dentro estava gelado, condicionado a um frio estéril que combinava com o humor dos 3 homens sentados ao redor da mesa de conferência de Mogno. Bruno sentou-se com a cabeça nas mãos. À sua frente estava Dr. Marcelo Fontana, seu principal advogado, um homem que geralmente custava 2.000 reais por hora para parecer entediado, mas hoje parecia genuinamente aterrorizado. «Diga-me que isso é uma piada, Fontana», Bruno murmurou, deslizando o processo pela mesa. Ela era formada em literatura. Ela revisava meus e-mails. Ela não escreveu a droga do código. Fontana ajustou os óculos, o suor perlando em sua testa. Bruno, pedimos à equipe de TI forense para analisar o código-fonte do modelo algorítmico Torres, a base de toda a sua plataforma. Eles encontraram algo enterrado no kernel, metadados ocultos. É? Bruno retrucou. Fontana apertou uma tecla em seu laptop, projetando uma imagem na tela da parede. Era uma sequência de código complexo, mas escondidos dentro da sintaxe estavam comentários, notas escritas pelo programador, para Bruno. Para que você finalmente possa dormir esta noite. Com amor, Amy. Bruno olhou para a tela. A memória o atingiu como um golpe físico. Foi há 7 anos. Ele estava prestes a reprovar nas provas finais, seu código travando toda vez que ele o executava. Ele desmaiara de exaustão no futon deles. Quando acordou, o código estava corrigido. Mariana estava sentada lá, com uma xícara de café, sorrindo cansada. Ela disse que mexeu um pouco nele. Ele presumiu que ela apenas corrigiu um erro de digitação. Ele não percebeu que ela havia reescrito toda a arquitetura. Fica pior, disse Fontana, sua voz caindo. O processo alega que os direitos autorais dessa arquitetura específica foram registrados por ela sob um pseudônimo, Ghostwriter, 3 dias antes de você lançar. Ela detém a propriedade intelectual, Bruno, e está entrando com um pedido de liminar imediata para desligar seus servidores até que um acordo seja alcançado. Nos desligar? Bruno levantou-se, derrubando a cadeira. Se os servidores caírem por 1 hora, nossas ações caem 10%. Se caírem indefinidamente, a Torres Tech vai à falência em 1 semana. Então você precisa fazer um acordo, disse Fontana sombriamente. Dê a ela o que ela quiser, dinheiro, ações, um pedido de desculpas, porque se isso for a tribunal, ela tem os recibos digitais e ela tem a equipe jurídica de Ricardo Vargas atrás dela. Eles vão nos enterrar. Bruno caminhou até a janela, olhando para a cidade que pensava possuir. Seu telefone vibrou. Era Camila. Mensagem. Bebê, meu cartão de crédito foi recusado na Gucci? Conserta isso, ASAP. As pessoas estão olhando. Bruno jogou o telefone contra a parede. Ele se estilhaçou. Ele não podia perder sua empresa. Ele era Bruno Torres. Ele era um gênio. Ele não era uma fraude que pegou carona no sucesso da esposa. Onde ela está? Bruno perguntou, voltando-se para Fontana. Ela está apresentando o Gala de Prata esta noite no Museu de Arte Moderna, respondeu Fontana. É uma arrecadação de fundos para mães solteiras. Os ingressos custam 20.000 reais o prato. Consiga um ingresso para mim, ordenou Bruno. Bruno, se você se aproximar dela, viola a ordem de restrição. Eu disse para conseguir um ingresso. Bruno rugiu. Eu não vou assediá-la. Eu vou lembrá-la de que ela me amou uma vez. Mariana é mole. Ela é emocional.
Se eu conseguir ficar sozinho com ela, longe de Vargas, posso convencê-la. Posso fazê-la desistir disso. Fontana parecia duvidoso, mas pegou o telefone. Vou tentar, mas Bruno, ela não parece mais mole. O Museu de Arte Moderna estava transformado em um país das maravilhas, cintilante de prata e branco. A elite da cidade, políticos, herdeiros, magnatas da tecnologia, vagava pelos salões, taças de champanhe nas mãos. Bruno entrou sozinho. Ele não tinha trazido Camila. Ele precisava parecer sério, arrependido. Ele usava seu terno mais conservador, mas se sentia um impostor em sua própria pele. Cada sussurro que ouvia parecia ser sobre ele. Você soube da queda das ações da Torres Tech hoje? Ouvi dizer que a Vargas Global está adquirindo uma participação massiva em um novo concorrente. Bruno abriu caminho pela multidão, seus olhos procurando pelo vestido verde esmeralda. Ele não viu verde esta noite. Ele viu prata. Mariana estava em uma plataforma elevada no salão principal, falando ao microfone. Ela usava um vestido de maternidade prateado que cintilava como luar líquido. Ela parecia majestosa, intocável, uma rainha dirigindo-se aos seus súditos. E é por isso que a Fundação Vargas está prometendo 50 milhões de reais para assistência jurídica a mulheres que foram injustamente despossuídas em acordos de divórcio, disse Mariana, sua voz clara e forte. A multidão explodiu em aplausos. Bruno sentiu um nó de náusea no estômago. O fundo era um ataque direto a ele. Quando Mariana desceu, cercada por admiradores, Bruno fez seu movimento. Ele manobrou pela multidão, ignorando os olhares de pessoas que ele havia esnobado no passado. Mariana, ele chamou, justo quando ela estava prestes a ser levada por sua segurança. Ela parou. A multidão ao redor deles se separou, sentindo o drama. Era o confronto sobre o qual todos estavam fofocando. Mariana virou-se lentamente. Ricardo não estava ao lado dela pela primeira vez. Ele estava do outro lado da sala falando com um senador. Esta era a chance de Bruno. Bruno, disse ela, sua expressão ilegível. Você comprou um ingresso. Isso é generoso. Presumo que os 20 mil reais sejam um adiantamento da pensão alimentícia que você me deve. O uso da palavra pensão alimentícia fez algumas pessoas rirem. Bruno deu um passo mais perto, baixando a voz para um sussurro desesperado. Mariana, por favor, precisamos conversar em particular. Eu não tenho nada a dizer a você que não possa ser dito na frente de um juiz. Ela respondeu friamente. É sobre a empresa, implorou Bruno. Você vai destruí-la? Você tem ideia de quantas pessoas perderão seus empregos? Eu sei que você está com raiva de mim, mas não desconte nos meus funcionários. Essa não é quem você é. Você é gentil. Você é a mulher que salvava gatos de rua. Os olhos de Mariana brilharam. A mulher que salvava gatos de rua morreu na noite em que dormiu no carro porque o marido cancelou seus cartões de crédito. A multidão engasgou. Bruno empalideceu. Ele esperava que ninguém soubesse disso. Eu não sabia que você não tinha para onde ir. Ele gaguejou. Eu pensei que você tinha ido para seus pais. Meus pais estão mortos, Bruno. Você sabia disso. Você simplesmente não se importou. Ela deu um passo mais perto dele, sua voz caindo para um sussurro letal. E quanto à sua empresa, não é a sua empresa. É construída sobre o meu código, minhas noites sem dormir, minha genialidade. Você era apenas o rosto, Bruno, e agora eu estou tirando a máscara. Mariana, espere, disse Bruno, tentando pegar a mão dela. E o bebê? Se você me destruir, você destrói a herança dele. Essa criança, ela é minha, não é? No fundo, você sabe que ele precisa do pai. Mariana olhou para a mão de Bruno em seu braço, depois voltou para o rosto dele. Ela não se afastou. Ela sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos.
Você quer saber sobre o bebê, Bruno? Sim, ele respirou, pensando que tinha encontrado uma abertura. Eu tenho o direito de saber. Ok, disse ela, sua voz alta o suficiente para o círculo próximo ouvir. Na noite em que você me expulsou, eu tinha uma caixa de presente na mão. Você se lembra? Bruno franziu a testa pensando no passado. Sim, ela estava segurando uma pequena caixa branca. Ele a tinha derrubado da mão dela em sua pressa para tirá-la porta afora para que Camila pudesse vir. Eu lembro, ele sussurrou. Dentro daquela caixa havia um teste de gravidez positivo e um par de sapatinhos minúsculos, disse Mariana, sua voz tremendo ligeiramente com raiva reprimida. Eu tentei te contar, eu tentei dizer, Bruno, vamos ter uma família. E você olhou para mim e disse, pegue seu lixo e saia. Bruno sentiu o sangue sumir do rosto. A sala girou. Então não fique aqui e finja que se importa com a paternidade, sibilou Mariana. Você abandonou seu filho antes mesmo de ele nascer. E agora? Agora ele tem um pai, um homem de verdade que me segurou enquanto eu chorava, que foi a cada ultrassom, que montou o quarto do bebê com as próprias mãos. Não é a mesma coisa, argumentou Bruno fracamente. A biologia importa. Biologia faz de você um doador, Bruno. Amor faz de você um pai. De repente, uma mão pesada pousou no ombro de Bruno. Era Ricardo Vargas. Ele havia cruzado a sala em segundos. Há algum problema aqui? Ricardo perguntou, sua voz calma, mas aterrorizantemente profunda. Estamos apenas conversando, disse Bruno, tentando tirar a mão do ombro. Ele não conseguiu. O aperto de Ricardo era como ferro. Parecia que você estava perturbando minha esposa, disse Ricardo. Ela ainda não é sua esposa. Bruno cuspiu, seu ciúme explodindo novamente. Ricardo sorriu. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado. Ele o enfiou no bolso do paletó de Bruno. Leia isso quando sair. É uma cópia dos papéis de adoção. Eu adotei legalmente a criança no útero há 2 semanas, com o consentimento total de Mariana e a aprovação do tribunal devido ao abandono comprovado pelo progenitor biológico. Bruno olhou para ele boquiaberto. Você não pode fazer isso? Eu sou Ricardo Vargas. Ele disse simplesmente. Eu posso fazer qualquer coisa. Agora saia da minha vista antes que eu peça a segurança para jogá-lo escadaria abaixo. Humilhado, derrotado e com os olhos da elite de São Paulo queimando em suas costas, Bruno virou-se e fugiu. Ele tropeçou para o ar frio da noite do lado de fora do museu. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o papel que Ricardo lhe dera. Não eram apenas papéis de adoção. Havia um resultado de teste de DNA anexado no verso. Sujeito: Bruno Torres. Resultado: 0% de probabilidade de paternidade. Bruno congelou. Ele leu de novo. 0%? Ele escaneou o documento freneticamente. Então ele viu a nota médica na parte inferior. Nota: o sujeito tem uma condição congênita que o torna estéril. Condição provavelmente presente desde a adolescência. Bruno deixou cair o papel na calçada. Ele não era o pai. Ele nunca tinha sido o pai. Ele não podia ser pai. Mas se ele era estéril e Mariana estava grávida, então quem era o pai? E então a compreensão o atingiu. A linha do tempo. As viagens de negócios que Mariana tinha feito sozinha, 1 ano atrás para a Califórnia, onde ficava a sede da Vargas Global. Ela não tinha conhecido Ricardo 6 meses atrás, ela o conhecia de antes. A chuva em São Paulo não lavava as coisas, apenas tornava a sujeira mais escorregadia. Bruno estava na calçada do lado de fora da clínica de fertilidade especializada nos Jardins. A pesada porta de carvalho fechando-se atrás dele com uma finalidade que ecoou em seus ossos. Ele tinha ido lá exigindo respostas, ameaçando processar a clínica por negligência,
gritando que o teste de DNA que Ricardo lhe dera era uma falsificação. O médico, um homem idoso com zero paciência para bilionários fazendo birra, simplesmente puxou o arquivo de Bruno de 20 anos atrás. Um arquivo de quando Bruno foi hospitalizado por um caso grave de complicações de cachumba na adolescência. Eu disse aos seus pais na época, Sr. Torres, o médico dissera, ajustando os óculos. O dano foi total. Você nunca foi capaz de gerar filhos. Nós presumimos que você sabia. Bruno caminhou cegamente pela chuva, seus sapatos de couro italiano caros chapinhando nas poças. Ele não sabia. Ou talvez, no fundo, ele tivesse ignorado os sinais. Por 5 anos ele culpou Mariana. Todo mês que a menstruação dela vinha, ele suspirava, olhava para ela com decepção e fazia um comentário sutil sobre o relógio biológico dela. Ele a fez se sentir quebrada. Ele a enviou para especialistas, forçou-a a tomar hormônios que a deixavam doente e a envergonhou quando nada acontecia. E o tempo todo o quebrado era ele. Ele chamou um táxi, as mãos tremendo. Ele precisava ir para casa. Ele precisava explicar para Camila que... Camila... A compreensão o atingiu. Camila só estava com ele porque ele lhe prometera o mundo. Ele lhe prometera uma dinastia. Se ela descobrisse que ele era estéril e que sua empresa estava à beira do colapso, ela desapareceria antes do noticiário da manhã. Ele chegou à sua cobertura, encharcado. O lugar estava uma bagunça. Havia sacolas de compras por toda parte. Chanel, Hermès, Prada. Camila estava no sofá, cercada por caixas abertas, gritando ao telefone. Eu não me importo se o cartão foi recusado. Passe de novo. Você sabe quem é meu namorado? Ela olhou para cima quando Bruno entrou, pingando no chão de mármore. Finalmente. Bruno, conserta meu cartão Black. Está me envergonhando. Bruno olhou para ela. Realmente olhou para ela. Ela era bonita, sim, mas era uma beleza plástica e oca. Não havia calor em seus olhos, apenas fome. Camila, ele disse sua voz rouca, faça suas malas. Ela riu, um som agudo e quebradiço. Com licença, vamos para Paris? Não, disse Bruno caminhando e chutando uma caixa da Chanel pela sala. Você vai embora? Saia. Camila levantou-se, seu rosto se torcendo em um escárnio. Você não pode estar falando sério. Você acha que pode simplesmente me jogar fora como fez com sua ex-esposa? Minha ex-esposa, disse Bruno, as palavras rasgando sua garganta. Valia 10 de você. Ela me construiu. Você só me sangra. Saia, Camila. Cansei de pagar pela sua companhia. Tudo bem, ela gritou, pegando um punhado de joias da mesa. Você é chato de qualquer maneira. E para constar, Bruno, todo mundo ri de você. Você pensa que é um rei, mas é apenas uma carteira ambulante. E eu ouvi sobre o processo. Você vai ficar pobre, Bruno. E pobre não combina com você. Ela saiu furiosa, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Bruno estava sozinho. Ele serviu-se de uma bebida, olhando para as luzes da cidade. Ele destruíra seu casamento por uma mulher que não o amava. Ele perdera a única pessoa que realmente acreditara nele. Mas então a tristeza se transformou em algo mais sombrio. Uma raiva fria e maligna começou a surgir. Mariana sabia. Ela devia saber. Se ela estava grávida agora e o bebê não era dele, e ele era estéril, isso significava que ela tinha traído. A linha do tempo o atormentava. Divorciados há 6 meses. Grávida há 7 meses. Ela tinha dormido com alguém enquanto eles ainda eram casados. Bruno riu, um som baixo e maníaco. A Santa Mariana, a mulher que fingia ser tão perfeita. Ela era uma adúltera. Ele pegou o telefone. Ele discou um número que não usava há anos.
um jornalista de tabloide asqueroso chamado Beto, que lhe devia um favor. Beto, disse Bruno, sua voz suave e perigosa. Tenho um furo para você. A verdadeira história por trás do romance de Ricardo Vargas e Mariana Cruz. Como o bilionário roubou a esposa de outro homem. E como a Santa Mariana estava carregando um filho bastardo enquanto ainda dormia na cama do marido. Isso é dinamite, Bruno, disse Beto, praticamente salivando. Mas você pode provar a linha do tempo. O bebê é a prova, mentiu Bruno. Publique. Queime a reputação dela até o chão. Se ela quer me processar pela minha empresa, vou garantir que ela fique com vergonha demais para mostrar o rosto no tribunal. Bruno desligou. Ele sentiu uma sensação distorcida de vitória. Se ele ia cair, ele levaria todos com ele. A manchete na manhã seguinte foi brutal. Escândalo do bebê bilionário. Ricardo Vargas roubou sua amante grávida de um marido de coração partido. O artigo pintava Bruno como a vítima. Um marido trabalhador pego de surpresa por uma esposa traidora que seduziu um homem mais rico para subir na escala social. Insinuava que o bebê era produto de um caso ilícito realizado na própria casa de Bruno. Bruno sentou-se em seu escritório observando a tempestade nas redes sociais. A opinião pública estava mudando. As pessoas estavam chamando Mariana de interesseira. Elas estavam questionando a integridade de Ricardo. Isso forçará um acordo, disse Bruno a Dr. Fontana, que parecia pálido. Eles vão desistir do processo para fazer a má imprensa desaparecer. Bruno, disse Fontana olhando para seu tablet. Você precisa ver isso. A Vargas Global acabou de convocar uma coletiva de imprensa. Eles estão transmitindo ao vivo. Bruno girou sua cadeira para a tela gigante na parede. Lá estava Ricardo Vargas de pé em um pódio. Ele não parecia abalado. Ele não parecia com raiva. Ele parecia um carrasco. Ao lado dele estava Mariana. Ela não estava se escondendo. Ela olhou diretamente para a câmera, sua expressão feroz. Esta manhã, Ricardo começou, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Um homem desesperado tentou usar a mídia para intimidar uma mulher grávida. Bruno Torres acusou minha noiva de infidelidade. Ele me acusou de destruir um lar feliz. Ricardo fez uma pausa, depois olhou diretamente para a lente. Nós previmos isso porque mentirosos sempre assumem que todos os outros estão mentindo. Ricardo deu um passo para o lado e Mariana pegou o microfone. Eu não traí Bruno Torres, ela disse claramente. Eu fui uma esposa fiel por 7 anos. Eu o apoiei quando não tínhamos nada. Eu escrevi o código que o tornou bilionário enquanto ele dormia. Ela segurou um documento. Este é um relatório médico de uma clínica de renome, datado de 8 meses atrás. 1 mês antes de Bruno se divorciar de mim. Ele confirma que eu passei por uma rodada singular de tratamento de fertilização in vitro usando um doador. Bruno congelou. Fiz? Eu fiz isso, continuou Mariana, sua voz tremendo ligeiramente. Porque meu marido estava desesperado por um herdeiro, mas se recusava a consultar um médico ele mesmo. Eu queria surpreendê-lo. Eu queria dar a ele a família que ele dizia querer. Eu paguei por isso com minhas próprias economias. Eu passei pelas injeções sozinha. Um silêncio caiu sobre a sala no vídeo e sobre o escritório de Bruno. Eu descobri que o procedimento foi bem sucedido no dia em que Bruno me entregou os papéis do divórcio, disse Mariana, uma lágrima finalmente escapando. Eu tentei contar a ele. Ele não ouviu. Ele me expulsou. Eu estava grávida, sem teto e sozinha. Foi quando Ricardo Vargas me encontrou. Ele não me roubou, Bruno. Você me jogou fora. Ele apenas pegou o tesouro que você estava cego demais para ver. Ricardo voltou ao microfone. Quanto ao negócio,
O Sr. Torres parece ter esquecido algo sobre a arquitetura ghostwriter que ele roubou. O estômago de Bruno caiu. Mariana não apenas escreveu o código, disse Ricardo com um sorriso sombrio. Ela o protegeu. Há um mecanismo de segurança embutido no kernel, um kill switch. Ele foi projetado para disparar se o usuário não autorizado, Bruno, tentasse adulterar os arquivos principais. O que, de acordo com nossos registros, sua equipe de TI fez esta manhã na tentativa de esconder as evidências do roubo. Ricardo olhou para o relógio. O interruptor é ativado em 3, 2, 1. No escritório de Bruno, as luzes piscaram. Então, o zumbido dos servidores no prédio morreu. A tela do computador de Bruno ficou preta. Senhor! Seu assistente invadiu a sala, histérico. A plataforma caiu, o aplicativo caiu, tudo está offline. O código, ele simplesmente se foi, está se deletando. Bruno golpeou freneticamente seu teclado. Nada. Apenas uma tela preta com texto verde piscando no canto. Erro. Usuário não autorizado. Adeus, Bruno. Na tela da TV, Ricardo Vargas se inclinou para perto do microfone. A Torres Tech é agora efetivamente uma empresa de fachada com 0 ativos. As ações estão atualmente em queda livre. Eu já contatei a CVM para entregar evidências do desvio de fundos da empresa por Bruno Torres para pagar o estilo de vida de sua amante. Os olhos de Ricardo eram frios como gelo. Checkmate, Bruno. A transmissão cortou. Bruno sentou-se no silêncio de seu escritório morto. Seu telefone começou a tocar. Era o Conselho de Administração. Então a CVM. Então o banco. Ele não atendeu. Ele caminhou até a janela do chão ao teto e olhou para as ruas de São Paulo. Ele queria ser um rei. Ele queria ser temido. Ele tinha conseguido seu desejo. Ele era temido, como um conto de advertência. Ele observou enquanto um SUV preto parava no meio-fio muito abaixo. Ele viu uma pequena figura em um casaco verde entrar no carro, ajudada por um homem alto. Mesmo a essa distância, ele podia ver o cuidado no gesto do homem. Mariana. Ela tinha vencido. Ela não tinha apenas o derrotado, ela o tinha apagado. Bruno afundou no chão, o silêncio do escritório vazio pressionando-o como um peso físico. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a velha foto amassada que guardara na carteira por anos. Uma foto dele e de Mariana no dormitório da faculdade, comendo pizza no chão, rindo. Eles eram pobres, mas ele parecia feliz. Ele percebeu agora, com o peso esmagador da ruína total, que aquele momento fora o mais rico que ele já tinha sido. E ele trocara tudo por um lustre de diamante que nem sequer era real. 3 anos é muito tempo no mundo dos negócios. Em 3 anos, startups surgem, impérios caem e nomes que antes dominavam as manchetes são varridos para a lata de lixo da história. Mas para Bruno Torres, 3 anos pareceram 3 séculos. A queda não tinha sido rápida. Não tinha sido a execução limpa e rápida que ele esperava quando a tela de seu escritório ficou preta. Foi um desmantelamento lento e agonizante. A investigação da CVM se arrastou por 18 meses, um esfolamento público que o despojou de cada camada de dignidade que possuía. Levaram a cobertura primeiro, depois os carros, depois a coleção de arte. Ele se lembrava do dia em que os oficiais de justiça vieram buscar sua coleção de relógios. Ele ficou lá, observando um homem com uma jaqueta barata manusear seu Patek Philippe, aquele que ele comprou quando fez seus primeiros 10 milhões, e jogá-lo em um saco de evidências como se fosse um brinquedo de plástico. Aquele foi o momento em que Camila foi embora. Ela nem sequer fez uma mala.
Ela simplesmente chamou um Uber, olhou para ele com olhos desprovidos de qualquer coisa parecida com amor e disse: "Você é ruim para minha marca, Bruno." Agora, 3 anos depois, Bruno tremia na calçada em frente a um grande hotel em São Paulo. O vento frio e úmido da noite de inverno era uma agressão física, penetrando através do tecido fino de seu uniforme de poliéster. Ele não era mais Bruno Torres, o magnata da tecnologia. Ele era Júlio, o manobrista da base da hierarquia no hotel Gran Plaza. Ei, Júlio, acorda! O grito veio de Mané, o capitão dos manobristas de 20 anos que passava a maior parte de seu turno fumando vape e verificando o TikTok. Mané não sabia quem Bruno costumava ser. Para Mané, Bruno era apenas o cara quieto e de cabelos grisalhos que era muito lento na corrida e muito trêmulo com as chaves. Estou acordado, murmurou Bruno batendo os pés para recuperar a sensibilidade nos dedos. Seus sapatos pretos baratos estavam vazando. A lama da rua tinha encharcado suas meias horas atrás. Grande noite hoje, disse Mané, soprando uma nuvem de fumaça com um cheiro de morango no rosto de Bruno. O gala do futuro da tecnologia? Temos VIPs saindo pelas orelhas. Não risque nada, velho. Esses carros custam mais do que a sua vida. Bruno estremeceu. O gala do futuro da tecnologia. 5 anos atrás, ele tinha sido o palestrante principal neste mesmo evento. Ele se lembrava dos aplausos. Ele se lembrava da sensação do holofote, quente e cegante, enquanto pontificava sobre visão e disrupção. Ele se lembrava de Mariana sentada na primeira fila, as mãos cruzadas sobre o colo, olhando para ele com um orgulho que ele não merecia. Ela usara um vestido azul simples naquela noite porque ele lhe dissera que o vestido de grife que ela queria era muito chamativo. Esta noite, ele não era o palestrante, ele era o empregado. As portas do hotel se abriram, derramando luz dourada e o som de jazz na calçada molhada. O cheiro de perfume caro e carnes assadas flutuou para fora, um lembrete cruel da fome que roía o estômago de Bruno. Ele tinha pulado o almoço para economizar R$ 5 para a conta de luz. Os convidados começaram a sair. Bruno reconheceu rostos. Havia Dr. Fontana, seu antigo advogado, rindo com um novo cliente. Fontana olhou através de Bruno enquanto entregava o canhoto do ticket de uma Mercedes. Bruno pegou o ticket com a cabeça baixa, a aba do boné escondendo os olhos. Ele buscou o carro, aceitou uma gorjeta de R$ 5 sem uma palavra e viu Fontana ir embora. Era um tipo especial de inferno ser invisível em um mundo onde você costumava ser um deus. Atenção! Mané sibilou endireitando a jaqueta. Temos uma baleia chegando, motorista particular, escalade blindada. É a equipe do Vargas. Vargas. O nome atingiu Bruno como um taser. Sua respiração prendeu na garganta. Ele queria correr. Ele queria fingir um ataque cardíaco, recuar para a sala de descanso, dissolver-se no concreto, qualquer coisa menos estar aqui. Mas ele não conseguia se mover. Seus pés estavam congelados na calçada, enraizados por uma mistura de terror e uma curiosidade doentia e masoquista. O enorme SUV preto parou no meio-fio, flanqueado por 2 veículos de segurança. Não parecia um carro, parecia uma fortaleza sobre rodas. O motor zumbia com uma vibração baixa e poderosa que chacoalhou os dentes de Bruno. "Júlio, pegue a porta!" Mané latiu, ocupado flertando com uma socialite em um casaco de pele. Bruno deu um passo à frente. Suas mãos tremiam tanto que ele teve que juntá-las atrás das costas por um momento para firmá-las. Ele se aproximou da porta traseira do passageiro. Ele viu seu próprio reflexo no vidro escuro. Um homem magro, de bochechas encovadas,
com barba por fazer grisalha e olhos que pareciam assombrados. Ele parecia 20 anos mais velho do que seus 35 anos. Ele estendeu a mão e puxou a maçaneta pesada. A porta se abriu e o calor derramou para fora. O cheiro de couro, madeira de cedro e jasmim. A primeira coisa que ele viu foi um sapato, um Oxford italiano polido e feito à mão. Ricardo Vargas saiu. O tempo tinha sido gentil com Ricardo. Se alguma coisa, os anos só tinham adicionado à sua presença. Ele estava mais largo, seu cabelo grisalho cortado em um estilo militar afiado. Ele se movia com a graça fácil de um homem que possuía o chão em que pisava. Ele não olhou para o manobrista. Ele se virou para o carro estendendo a mão. Cuidado, amor, tá escorregadio. Uma mão pegou a dele. Era uma mão que Bruno conhecia melhor do que a sua. Ele conhecia a forma dos dedos, a curva do pulso. Ele sabia como aquela mão se sentia quando alisava seu cabelo, quando ele estava doente. Ele sabia como ela se sentia quando esfregava pratos em seu primeiro apartamento minúsculo. Mariana saiu. Bruno sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela estava magnífica. O ratinho havia desaparecido. A mulher diante dele era uma rainha. Ela usava um vestido longo de veludo carmesim profundo que abraçava sua figura, coberto com um casaco branco que parecia neve macia. Seu cabelo estava penteado em ondas soltas e glamorosas e diamantes brilhavam em sua garganta. Não do tipo espalhafatoso e chamativo que Camila costumava exigir, mas pedras elegantes e atemporais. Mas não eram as roupas, era o rosto dela. As linhas de preocupação que a definiam durante o casamento deles haviam desaparecido, substituídas por uma serenidade que a fazia brilhar. Ela parecia descansada. Ela parecia amada. Esperem por mim. Uma vozinha chilreou de dentro do carro. Bruno congelou. Um menino pequeno, de não mais de 3 anos, correu para a borda do assento. Ele estava agasalhado em um mini casaco azul marinho e um cachecol vermelho. Ele tinha cabelos escuros e cacheados e olhos brilhantes e curiosos que escaneavam o mundo com admiração. Ricardo riu, um som profundo e estrondoso que Bruno nunca tinha ouvido dirigido a ele. Nós não te esquecemos, Léo. Vem cá, campeão. Ricardo pegou o menino sem esforço, acomodando-o no quadril. O menino riu, envolvendo seus bracinhos no pescoço de Ricardo. Você viu o robô, papai? O menino perguntou animadamente. Aquele com os lasers? Eu vi, Ricardo respondeu, beijando o topo da cabeça do menino. Mas acho que você gostou mais da mesa de sobremesas. Eu gosto de biscoitos, Léo declarou solenemente. Mariana riu, tirando um floco de neve do nariz do menino. Você é definitivamente filho do seu pai, um dente doce e um olho para lasers. Filho do seu pai! As palavras ecoaram na cabeça de Bruno, ricocheteando na caverna vazia de sua alma. Filho do seu pai. Léo não era de Bruno. Ele nunca poderia ser de Bruno. O teste de DNA tinha sido o último prego no caixão do ego de Bruno. Ele era estéril. Ele era um beco sem saída genético. Toda a sua conversa sobre legado, sobre uma dinastia, sobre o nome Torres, tudo tinha sido uma farsa. O verdadeiro legado estava ali na frente dele. Uma criança feliz e saudável, criada por um homem que não precisava exigir respeito para ganhá-lo. Bruno ficou parado junto à porta aberta, paralisado. Ele sabia que deveria fechá-la. Ele sabia que deveria recuar, desaparecer nas sombras. Mas ele não conseguia desviar o olhar do menino. Léo tinha o nariz de Mariana. Ele tinha o sorriso de Mariana. De repente o menino olhou para ele. Os olhos de Léo fixaram em Bruno. A criança não viu um fracasso. Ele não viu
uma fraude falida. Ele apenas viu um homem com um chapéu engraçado, parado na neve, chuva fria. Oi, disse Léo, acenando com uma mão enluvada. O som da voz do menino destruiu a compostura de Bruno. Lágrimas picaram seus olhos, quentes e repentinas. Ele tentou falar, dizer olá, mas sua garganta tinha se fechado. Mariana se virou. Ela seguiu o olhar do filho. Seus olhos pousaram no manobrista. Por um batimento cardíaco, nada aconteceu. A garoa fria caía silenciosamente ao redor deles. O barulho da cidade desapareceu. Então o reconhecimento amanheceu. Não foi dramático. Ela não engasgou. Ela não agarrou suas pérolas. Seus olhos simplesmente se arregalaram uma fração. Ela absorveu o uniforme barato, os sapatos molhados, o cabelo grisalho, o crachá que dizia Júlio. Bruno se preparou. Ele esperava que ela zombasse. Ele esperava que ela risse. Ele esperava que ela tocasse no ombro de Ricardo e dissesse: "Olha, querido, olha o lixo." Ele quase queria que ela fizesse isso. Ele merecia a raiva. Raiva significaria que ele ainda importava, mesmo que negativamente. Mas Mariana não ficou com raiva. Sua expressão suavizou. Seus ombros caíram ligeiramente. Ela olhou para ele com uma tristeza profunda e esmagadora. Era o olhar que você dá a um cachorro de rua que foi chutado tantas vezes que não se pode aproximar. Era pena, pura e indiferente pena. Ela não disse o nome dele. Ela não reconheceu o passado deles. Ela não perguntou como ele estava. Ela simplesmente virou a cabeça de volta para o marido e o filho. "Está congelando, Ricardo", disse ela suavemente. "Vamos levar o Léo para dentro do jato. Ele está tremendo." "Imediatamente", disse Ricardo. Ele se virou para Bruno. Ricardo não o reconheceu. Para Ricardo Vargas, Bruno Torres era uma nota de rodapé, um antagonista menor no primeiro capítulo de sua vida com Mariana. Ele era tão insignificante que nem sequer se registrava como familiar. "Bom serviço", disse Ricardo, sua voz brusca, mas gentil. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma nota. Ele a pressionou na mão de Bruno. "Mantenha-se aquecido", disse Ricardo. Bruno olhou para baixo. Era uma nota nova e crocante de $100 americanos. Benjamin Franklin olhava para ele, zombando dele. "Obrigado, senhor", sussurrou Bruno. Sua voz era um chiado quebrado, irreconhecível até para ele mesmo. Ricardo assentiu e se virou, guiando sua família em direção à entrada privada do hotel, onde seu carro os levaria ao aeroporto. "Tchau, tchau", Léo chamou por cima do ombro de Ricardo, acenando com a luva novamente. Bruno levantou uma mão trêmula e deu um pequeno aceno fraco de volta. "Tchau", ele articulou sem som. Ele os viu se afastarem. Ele viu Ricardo se inclinar e sussurrar algo para Mariana, e viu Mariana encostar a cabeça no ombro de Ricardo. Eles se moviam como uma unidade, um círculo sólido e inquebrável de calor e amor. Eles eram uma família, e Bruno era apenas o homem que abriu a porta. Quando as pesadas portas de vidro do hotel se fecharam atrás deles, cortando a visão, o silêncio da rua voltou correndo. O vento uivava, chicoteando a esquina do prédio. Bruno olhou para a nota de $100 em sua mão. Em sua antiga vida, ele teria usado isso para acender um charuto. Ele teria dado essa gorjeta a uma garçonete apenas por lhe trazer água. Ele teria rido da insignificância disso. Agora, este pedaço de papel era a diferença entre comer e passar fome. Era a diferença entre calor e congelamento. Ele agarrou a nota com força, seus nós dos dedos ficando brancos. Um soluço cresceu em seu peito, uma coisa irregular e dolorosa que ele não conseguia reprimir.
Ele encostou as costas na parede de pedra fria do hotel, deslizando para baixo até ficar agachado na calçada molhada. Ele passara a vida construindo uma fortaleza de dinheiro para manter as pessoas afastadas, pensando que isso o tornava forte. Ele tratara as pessoas como ativos, passivos e commodities. Ele jogara fora a única mulher que o amara de graça, tudo porque ele queria um reflexo que parecesse melhor em uma revista. Ele queria ser um rei, e agora ele sabia a verdade. Reis são apenas homens em fantasias. O verdadeiro poder não estava na coroa, estava na mão que você segurava quando a neve começava a cair. Mariana tinha encontrado uma mão para segurar. Bruno não tinha nada além das mãos nos bolsos. "Ei, Júlio!" Mané gritou da cabine, alheio aos destroços do homem no chão. "Pare de contar suas gorjetas. Temos um Corolla chegando. Mexa-se!" Bruno limpou o rosto com a manga áspera de sua jaqueta. Ele respirou fundo e trêmulo. O ar frio queimou seus pulmões, trazendo-o de volta à realidade. "Indo", ele coachou. Ele se levantou. Ele alisou sua jaqueta barata e grande demais. Ele colocou a nota de $100, a caridade do marido de sua ex-esposa, em seu bolso, ao lado de seu passe de ônibus. Ele caminhou em direção ao Corolla amassado que parava no meio-fio. Ele abriu a porta, forçou um sorriso no rosto e baixou a cabeça. "Bem-vindo ao Gran Plaza", sussurrou Bruno. "Como posso ajudá-lo?" E esse, meus amigos, é o fim frio e silencioso de Bruno Torres. Não houve explosões, nem brigas na cadeia, apenas a lenta e congelante percepção de que ele era o arquiteto de sua própria miséria. Ele passou a vida perseguindo o valor, mas nunca entendeu o mérito. Ele jogou fora um diamante porque queria glitter, e quando percebeu seu erro, o diamante já fazia parte da coroa de outra pessoa. É uma lição brutal de karma. Às vezes a punição não é o que acontece com você, mas o que não acontece com você. Bruno não conseguiu a família, o amor ou o legado, ele só conseguiu a gorjeta. Eu quero ouvir de vocês nos comentários aquele olhar que Mariana deu a ele. A pena. Vocês acham que isso foi pior do que se ela tivesse gritado com ele? A indiferença é a vingança definitiva? E se vocês fossem a Mariana, teriam dito algo a ele? Ou ela fez a coisa certa ao se afastar? Vamos começar um debate aqui embaixo. Se essa história te deu arrepios, por favor, aperte o botão de curtir. Ajuda o algoritmo do YouTube a compartilhar essas histórias com mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder um drama. Obrigado por assistir e lembre-se, cuidado em quem você pisa enquanto sobe a escada, porque você pode ter que olhar nos olhos deles na descida.